cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e nós estamos aqui com você em mais uma aula do curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus amores, hoje nós vamos trazer para você uma aula teórica, a aula de número 52, lembrando que o nosso curso são de 78 aulas. Hoje nós vamos ver o diálogo com espíritos suicidas, como nós devemos ou podemos dialogar com esses espíritos nessa condição. Será que todo diálogo com um espírito suicida é o mesmo? Nós vamos ver que não. Então, a temática da nossa aula de hoje, como se dá o diálogo com espíritos suicidas. Bom, inicialmente, nós já estamos aqui colocando que, seja qual for o tipo, a condição que esse espírito suicida chegue na mediúnica, sempre nós vamos necessitar de paciência, compreensão e muito amor. Essas orientações, esses sentimentos, essa metodologia da paciência, da compreensão e do amor são fundamentais a todo aquele que se propõe ao trabalho de dialogar com os espíritos, principalmente espíritos que chegam numa condição de muita dor, muito desequilíbrio espiritual e emocional. Então, esses espíritos necessitam ainda mais da nossa paciência, compreensão e amor. Dialogar com espíritos suicidas é sempre bastante delicado, pois o ato de atentar contra a própria vida traz ao espírito consequências dolorosas e, ao mesmo tempo, bem variadas na erraticidade. Cada situação é única e a justiça divina tudo pondera, as motivações, o grau de entendimento do espírito suicida e as eventuais influências perniciosas que possa ter sido objeto. Então, não é porque o espírito é um suicida que a sua condição na erraticidade vai ser igual, que os espíritos suicidas vão se ver e se encontrar na mesma situação. Não. E, a depender da condição que esse espírito suicida se mostra, nós vamos ver algumas aqui, a linha de diálogo vai ser em um sentido.
E é importante também nós colocarmos que nós não podemos colocar todo suicida na mesma panela, como se todos estivessem sujeitos à mesma condição na erraticidade. A justiça divina é perfeita e vai a tudo ponderar as motivações daquele espírito, o grau de entendimento que ele tinha, por exemplo, acerca da vida após a morte, que tipo de influências perniciosas, materiais e ou espirituais que aquele espírito teve. Tudo isso vai ser analisado e ponderado pela espiritualidade, até mesmo para determinar em que momento esse espírito terá condições de já ser auxiliado pela espiritualidade amiga. Uns precisam de mais tempo para que possam estar em condições espirituais de serem amparados, outros não. Cada caso é um caso e nós realmente não podemos colocar todos na mesma condição. Refletindo sobre as causas que levam a criatura ao suicídio, são várias e todas indicam desconhecimento acerca de como funciona a justiça de Deus e a sua misericórdia. Essa, na verdade, é a causa principal, porque nós podemos citar, como nós colocamos aqui, materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, uma violência, maus tratos, abusos de todos os tipos, uma pobreza extrema, fanatismo religioso, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão. Tudo isso, na verdade, nós podemos citar como causas de um suicídio. Só que todas elas se resumem no desconhecimento acerca de como funciona a justiça divina e a sua misericórdia. Porque quando nós entendemos como isso funciona, mesmo que nós estejamos, passando por situações como essas, esse conhecimento de que nós não estamos desamparados, de que Deus é misericordioso e que Ele está a nos apoiar, permitem que nós enfrentemos essas situações e não busquemos a solução delas no suicídio. O desconhecimento do mundo espiritual, da continuidade da vida e da eternidade do espírito levam o indivíduo a crer que o nada é o seu futuro. Nesse cenário, entre o sofrimento e o nada, o indivíduo escolhe ficar com este último, o nada. O suicida, então, crê escapar às misérias presentes e ele acaba mergulhando em desgraças ainda maiores. E isso, para ele, é uma triste ilusão, porque ele busca, deseja, então, estar ali livrando-se de uma situação dolorosa e ele se vê em uma ainda muito pior. Mas é o que nós dissemos. Se ele tem ali duas situações, ele não conhece a justiça de Deus, não conhece a vida futura e ele acha que ele vai encontrar o nada, e ele está então mergulhado em sofrimentos, entre a dor do sofrimento e o nada que ele espera encontrar, é natural que ele até busque o nada, não é verdade? Então percebam como esse desconhecimento acaba também levando à busca pelo suicídio. Bom, os suicidas, como eu havia dito, não se apresentam à mediúnica da mesma maneira. No espiritismo, cada caso é um caso e existem inúmeros fatores que podem levar a uma conclusão diferente para cada situação específica. Então, nós listaremos algumas das possibilidades mais comuns, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, posto que bastante vasto. Vamos trazer algumas situações e como dialogar nas situações específicas. Uma situação bem comum que acontece em relação a espíritos suicidas é quando eles chegam à reunião mediúnica revivendo o ato suicida seguidamente, como se estivessem em um looping sem fim, suicidando-se e voltando ao mesmo voltando ao momento inicial do ato nefasto. Outros, pelo fato de o corpo físico ainda conter muito fluido vital,
não conseguem afastar-se dos despojos físicos e sentem no perispírito todo o processo de decomposição da matéria, a repercutir no corpo espiritual, trazendo mais sofrimento. Então, aqui nós estamos vendo duas situações. Uma, quando o espírito chega, revivendo o ato suicida, seguidamente. Então, ele se suicida e volta ao momento inicial do suicídio. É uma situação. Uma segunda situação é quando o espírito, por não conseguir afastar-se dos despojos materiais, ele acaba sentindo no seu corpo perispiritual a repercussão do processo de decomposição. Então, ele chega ali se vendo ser comido pelos vermes. Ambas as situações, o que está revivendo o momento do suicídio e aquele que está ali se vendo ser comido pelos vermes, encontram-se presos no monoideísmo, numa ideia fixa. Então, eles chegam ali naquela ideia fixa. Nesses casos, como estão aferroados, fixados, aprisionados àquela ideia fixa, o objetivo inicial do dialogador deverá ser, primeiramente, é a primeira coisa que o dialogador precisa fazer, tirá-los daquele pensamento, daquela ideia fixa, da monoideia, tirá-lo ali daquele momento de suicídio contínuo, tirá-lo ali daquela condição de que ele se vê sendo comido pelos vermes. Nesse momento, não adianta tentar dialogar com o espírito, pois ele se encontra em total desequilíbrio ao se ver morrer seguidamente ou ser devorado pelos vermes. Precisamos quebrar a monoideia. Então, para quebrar a monoideia, sugerimos ao esclarecedor afirmar com segurança e firmeza estar o irmão naquele momento sendo resgatado daquela situação aflitiva, sendo resgatado daquele momento ali onde ele está buscando suicídio, resgatado daquela condição ali junto aos vermes, e isso precisa ser feito com firmeza, porque ele precisa, como ele está aprisionado, se o dialogador não falar com essa segurança e firmeza, ele não vai dar ouvidos ao dialogador. Então, o dialogador pode dizer expressões como: você não está mais vivendo esse momento doloroso. Nós aqui chegamos, o auxílio chegou. Nós estamos nesse exato momento retirando você dessa situação. Nós somos da equipe de resgate. E você já foi resgatado. Você já está a salvo, você já está em segurança. Então, percebam aqui que nós precisamos, nesse momento, colocar a firmeza, não rispidez, não é isso, mas a firmeza para que aquele espírito que está aprisionado, ele se sinta o quê? Amparado. Não é assim que quando uma pessoa, por exemplo, está num momento de desespero, num acidente que a equipe de resgate chega, ela já chega com firmeza, olha, nós já chegamos aqui, nós já vamos retirar você, você já está sendo assistido, para que traga aquela segurança, para que o espírito possa relaxar, que ele está ali no momento de tensão, de desespero. Então, essas palavras, ao serem ditas, vão exatamente tirar o espírito daquela condição. É provável que o dialogador precise repetir tais palavras até conseguir a atenção do espírito. Isso quase sempre vai acontecer. Nem sempre o espírito vai nos ouvir na primeira frase, na primeira afirmativa, porque ele está preso naquela ideia. Então, ele precisa, essas palavras, essas afirmações, precisam ser repetidas para que o espírito possa ouvir. Para tornar esse amparo mais efetivo e rápido, pode tocar no chakra frontal do médium, aqui, esse que fica na testa. E por quê? Tal ato, tocar no chakra frontal aqui, causará um choque energético entre médium e espírito, que no caso será benéfico, pois ajudará a romper o ciclo de pensamentos repetitivos do espírito, fazendo com que se perceba em outro local e momento. Inicialmente, o dialogador, ele vai falar com aquelas abordagens, daquelas frases, mais ou menos com aquela temática,
de uma forma ali segura, mais firme, para que o espírito escute. Mas se ele fala uma, se ele fala duas, se ele fala três, e ele percebe que o espírito continua sem ouvi-lo e ainda absorvido naquela ideia fixa, ele vai utilizar o recurso do toque. Lembram que nós já tivemos oportunidade de falar que o toque, ele, via de regra, ele não é utilizado, a não ser em situações especiais, onde há necessidade desse toque, exatamente porque o toque causa um choque energético. Naquele momento, está havendo um circuito fechado entre médium e espírito. Na hora que o dialogador toca, ele é uma terceira pessoa. Então, ele causa um choque nesse circuito fechado. E é isso que nós precisamos nesse momento. Nós queremos exatamente que ele sinta um choque, que ele desperte, que ele saia daquela fixação. Então, nesse momento, esse choque energético pode ser extremamente benéfico. Não vai causar o desligamento do circuito. Não vai fazer com que o espírito seja desligado do médium. Vai fazer apenas que ele saia daquela condição de monoideia e ele perceba que ele está em outro local, que ele já está em outro ambiente, que ele já está em segurança. E aí sim, a partir desse momento, o dialogador vai ter condições de ser ouvido, de ser percebido, porque até então isso não havia sido possível. Saindo então o suicida do looping em que se encontrava, o esclarecedor terá condições de dialogar, buscando saber os motivos que o levaram a atentar contra a própria vida. A partir daí, a depender de cada situação, procurará orientar com base nas lições evangélicas ensinadas por Jesus, destacando que Deus é Pai de justiça, de amor e de bondade, deixando sempre aberta aos filhos transviados a porta do arrependimento e da reparação. Então vejam que a partir do momento que ele sai do looping, que ele se vê em outro momento, em outro local, mais calmo e tranquilo, aí nós vamos primeiro buscar saber por quê, o que o levou a buscar o suicídio. Vamos tentar, a partir daí, mostrar que a vida não acaba, trazer as orientações evangélicas que possam ajudá-lo na sua situação em particular. E nós aqui, nesse momento, não temos como avaliar, porque são inúmeras situações, como nós vimos, que podem levar, num primeiro momento, à busca pelo suicídio, mas aí o dialogador já vai conseguir dialogar. Então, naquele primeiro momento, ele precisava tirar o espírito daquela condição de ideia fixa para que o diálogo se tornasse possível. Nós vamos agora, então, analisar uma outra situação que também acontece com espíritos suicidas e vamos ver, então, como o dialogador pode atuar. Em outras situações, quando o espírito se dá conta que o ato cometido foi em vão, fica literalmente desapontado. Dar-se conta de que a vida não se extinguiu e que continua mais vivo que nunca é extremamente doloroso. Incríveis sentimentos de culpa apoderam-se do ser. Sendo a consciência muito mais ativa no plano espiritual, pode esse espírito sofrer muitos anos de uma culpa que corrói o seu psiquismo, levando à beira de uma loucura espiritual. Então, uma outra situação é quando o espírito, ao se perceber vivo, ele fica completamente desapontado. A culpa começa a corroê-lo, porque ele percebe que ele não resolveu o problema, que ele buscou um ato infeliz, que colocou numa situação ainda muito pior. E ele começa, então, num processo de culpa, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes essa culpa ela é tão profunda que ela quase faz com que o espírito enlouqueça, mesmo que espiritualmente, mesmo no plano espiritual. Nessas situações é comum o espírito acreditar-se um infeliz e, como tal, não merecedor da misericórdia divina.
razão pela qual precisaria sofrer eternamente pelo ato cometido. Nesses casos, o esclarecedor pode seguir a orientação dada na questão como dialogar com espíritos culpados. Nós já abordamos, já tivemos uma aula teórica sobre como dialogar com espíritos culpados. E nós vamos utilizar essa mesma orientação no caso de um suicida que, no plano espiritual, se vê com uma culpa muito profunda, achando-se então não merecedor da misericórdia divina, achando que por ter cometido um ato e atentado contra a própria vida, um ato contrário às leis de Deus, merece sofrer eternamente. Nós vamos também encontrar, então ele não vai chegar repetindo o ato da morte, ele não vai se ver sendo comido pelos vermes, mas ele chega em profundo estado de depressão e de tristeza, quando realmente não chega ali absorvido naquele desequilíbrio espiritual tão profundo. Percebam que todos cometeram o mesmo ato, mas o modo como eles adentram, são levados para a mediúnica é diferente. Então, nós vamos dialogar com um espírito, com esse espírito, da mesma forma que nós já orientamos no diálogo com espíritos culpados. Então, se você não recorda, eu lembro a você que nós já tivemos uma aula anterior sobre isso, então eu sugiro a você que possa voltar na aula para que você possa, então, relembrar esse diálogo com espíritos culpados. Nós aqui vamos seguir adiante, porque esse tema, como nós já abordamos, inclusive tivemos uma aula só para isso, nós vamos seguir nas outras orientações em relação ao atendimento de espíritos suicidas. Não raro ainda, vamos ver agora uma quarta situação. Não raro, todavia, encontramos espíritos suicidas revoltados com Deus, por não terem obtido sucesso em seus desígnios. Esperavam o nada, e com isso ver o fim dos seus sofrimentos. Ao se perceberem vivos e em condições ainda piores das vivenciadas quando encarnados, sentem-se extremamente feridos em seu orgulho e se revoltam. Quando o coração desses irmãos suicidas está tomado de revolta contra a justiça divina, o diálogo exige ainda mais do dialogador. Com bom senso, lógica, fraternidade e amor, precisará auxiliar o espírito a perceber que a revolta de nada adiantará, servindo apenas para prolongar os seus sofrimentos. Então, o dialogador vai, nesse momento, explicar sobre a importância do arrependimento sincero como um ato de humildade e o primeiro passo para a sua renovação espiritual. Então, há espíritos que vão chegar extremamente revoltados com Deus, porque continuam se vendo em sofrimento, que Deus não existe, que Deus é esse que permite que um espírito que busca sair de um sofrimento adentre em um muito pior. Então, ele vai chegar ali revoltado, não num processo de culpa, como no caso anterior, mas de extrema revolta. Então, o dialogador vai ter que, nesse momento, primeiramente ouvir, deixar aquele espírito falar, liberar a sua dor. Precisam, naquele momento, daquele processo de catarse. Deixar, então, ele expor a sua problemática e depois, com muito carinho e tato, mostrar para ele que a revolta não vai diminuir a sua dor. Ao contrário, é a revolta que faz com que ele permaneça por tempo indeterminado naquele sofrimento. E que se ele buscar o arrependimento sincero, é o primeiro ato para que ele possa ser verdadeiramente amparado. E vejam, mesmo ele num processo de revolta, ele já foi amparado, porque a espiritualidade já deu a ele a oportunidade de estar ali na mediúnica para ser esclarecido. Então, nós temos que buscar levá-lo a refletir sobre o arrependimento sincero com humildade, reconhecer que todos nós erramos, mas que isso não representa uma injustiça da parte de Deus, e sim uma percepção equivocada nossa
acerca da justiça divina. Então, esse diálogo é o que vai precisar do esclarecedor, muito tato para realizar esse atendimento nessa quarta situação. No tocante ao tempo de sofrimento experimentado pelos suicidas, isso varia para cada espírito, sendo o período necessário para harmonizar sua mente e se arrepender, e permitir que um atendimento, um amparo, um auxílio possa se dar. Uma coisa que nós precisamos afirmar aqui para vocês é que não significa que aquele espírito só foi ajudado ou só está sendo ajudado a partir do momento que ele é levado para uma reunião mediúnica. De modo algum. Em várias situações, eles já estão, muitas vezes em colônias espirituais, sendo tratados, mas eles não conseguem evoluir no tratamento. E aí, então, a espiritualidade resolve trazê-lo para a reunião mediúnica, para que, através, por exemplo, do contato com o choque anímico e também com o esclarecimento que ele vai ter lá, não que ele não tenha no plano espiritual, mas ali junto do médium, junto daquele contato com a matéria mais grosseira, tudo isso auxilia num processo de cura. Então, nós vemos uma situação dessa, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida. Há uma determinada parte da obra onde acontece isso, onde espíritos suicidas que já estavam ali junto ao hospital da Colônia Maria de Nazaré, no hospital, na verdade, supervisionado por Maria, ele já estava em tratamento há bastante tempo, mas como eles não estavam apresentando o progresso necessário, a própria espiritualidade disse que todos os recursos que eles tinham à disposição, eles já tinham utilizado, e que naquele momento, então, eles vislumbravam como um processo de cura adicional, tratamento, levá-los à reunião mediúnica. E isso foi feito. Então, percebam que não significa que só está sendo ajudado naquele momento, mas há um momento para ser ajudado. No livro Memórias de um Suicida também diz que a espiritualidade fica administrando, olhando, observando esses espíritos. E no momento que eles já, por exemplo, dissiparam aqueles fluidos mais densos e pesados, e que, a partir disso, eles se encontram em condições de serem auxiliados, eles o serão, mesmo que ainda não tenham necessariamente se arrependido. Pelo arrependimento, eles são auxiliados e exatamente pela dissipação desses fluidos deletérios e pesados, também é um dos motivos que faz e permite que eles possam ser amparados e assistidos. Então, a espiritualidade está ali, só aguardando o momento para auxiliá-los, mas eles precisam esperar até que essa condição propícia se dê. Aí o auxílio virá, com certeza. Os amigos espirituais e a misericórdia divina jamais desamparam seus filhos, por mais equivocados que estejam, de modo que aguardam o primeiro momento oportuno para auxiliarem e acolherem esses corações transviados. E esse primeiro momento oportuno, então, repito, para nós já finalizarmos a nossa aula de hoje, virá pelo arrependimento sincero ou virá realmente por esse expurgo desses fluidos muito densos e deletérios que acompanham o espírito suicida, permitindo que ele, então, esteja em condições de ser atendido. E com isso, meus amores, nós vamos finalizando mais uma aula teórica aqui do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Nós deixamos aqui para você o nosso muito obrigada, os nossos contatos junto às redes sociais, canal no YouTube, perfil no Instagram, canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails de contato, Evelyn, para dúvidas doutrinárias, o comunicação, para outros assuntos, e o nosso WhatsApp e Telegram. Lembrando que se você quiser ter acesso aos slides do nosso curso, você também pode achá-los em PDF no nosso site. Meus amores, meus queridos amigos,
minha gratidão sempre pela sua paciência, pela sua confiança, pelo seu carinho, por estar aqui até agora assistindo mais uma aula. Muito obrigada. Caso você tenha gostado da nossa aula, curta, nós ficamos muito felizes e agradecemos. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.